Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um episódio do Livro dos Médiuns. Hoje iniciaremos um novo capítulo, tá? Então já pega aí seu lápis, seu caderno ou seu celular para poder fazer anotações e vamos para o vídeo. Ó pessoal, o capítulo que vamos iniciar hoje é o capítulo 17, tá? Formação dos médiuns. Então, o que a gente vai ver nesse capítulo? O desenvolvimento da mediunidade, mudança de caligrafia, perda e suspensão da mediunidade. Então, gente, a gente vai focar na questão da mediunidade da psicografia, ou seja, de escrever, tá? Inclusive, ele já começa aqui, ó, no item 200, falando isso. Aqui trataremos especialmente dos médiuns escreventes, porque é o gênero de mediunidade mais divulgado e, ao mesmo tempo, mais simples e mais cômodo. Então, sim, ele vai focar mais nessa. Antigamente, gente, essa mediunidade era mais falada, mais divulgada, mais comentada. E aqui eu acredito que possuía mais médiuns, tá? Escreventes. Hoje a gente percebe que o mundo caminhou, então hoje em dia há muitos médiuns de canalização, muitos médiuns que vêm, escutam espíritos. Então hoje mudou um pouco. Temos que lembrar, gente, que estamos falando de 1800 e pouquinho. Então, tipo assim, é muita diferença, entende? É muito tempo de diferença. Mas é muito importante a gente saber, tá? E ele já começa falando o seguinte: infelizmente, não há até agora nenhum diagnóstico que possa indicar, mesmo aproximadamente, que se possui essa faculdade. Ou seja, não tem como identificar quem tem essa faculdade e quem não tem essa faculdade de escrevente. É questão de estudo e treino para poder saber se é uma faculdade, né, mediúnica que você possui. Eu mesma, me usando de exemplo, falo, eu já psicografei, mas não é uma mediunidade que eu tenho muito bem desenvolvida. Eu tenho muita dificuldade em psicografar, inclusive. As minhas psicografias, elas sempre foram muito curtas e diretas, né? Teve ali uma mensagem ou outra legal, mas eu percebo que eu me dou melhor ouvindo, canalizando e vendo espíritos. Então, gente, cada pessoa é uma pessoa, né? Cada pessoa tem um tipo de mediunidade. Mas você aí que tá me assistindo pode ter uma mediunidade maravilhosa de psicografia, de escrevente, tá? E aí ele continua aqui, ó. Só há um meio de constatar a existência: experimentar. Então, para você saber se você é ou não, é experimentando, tá bom? Pode-se obter a escrita por meio de cestas e pranchetas, ou diretamente com a mão. O procedimento é dos mais simples. Consiste unicamente em tomar um lápis e papel e colocar-se na posição de uma pessoa que escreve, sem qualquer outra preparação. Então aqui, gente, ele tá mais desenvolvendo a questão da psicografia. Mas vocês aí que, né, conhecem um pouquinho de Chico Xavier, né, ou até um pouco da época de Kardec mesmo, né, que era muito comum os médiuns escreventes, vocês sabem como funciona, né? Tanto com a prancheta, quanto com a própria mão mesmo, né? Se colocar na posição, ou seja, ficar sentados, às vezes com os olhos tapados, às vezes não, mas escrevendo, né, na posição que vai escrever. Então é basicamente isso, tá? É que Kardec, gente, ele é muito metódico e muito, assim, muito detalhista. Então ele detalha muito bem pra gente não ter erro, sabe? Não pode falar que não estava ali no livro porque estava. Mas, para se ter um bom resultado, muitas recomendações são indispensáveis. Então, ele vai passar algumas recomendações em relação à questão, né, de usar aí a psicografia, fazer a psicografia. Começando com a disposição material. Recomendamos evitar tudo o que possa incomodar o livre movimento da mão. Então, gente, tudo que vai incomodar a movimentação da mão enquanto escreve, ele, né, fala para evitar. É mesmo preferível que ela não repouse totalmente sobre o papel. A ponta do lápis deve se apoiar para traçar sem encontrar demasiada resistência. Todas as precauções se tornam inúteis quando se consegue escrever corretamente, porque agora nenhum obstáculo poderia parar a mão, são apenas preliminares do aprendizado. Aí a outra recomendação que ele faz é indiferente se servir da pena ou do lápis. Gente, igual eu falei, a gente está falando aqui de uma época, né, que não é igual aos tempos de hoje, né? Então ele fala aqui sobre a pena ou o lápis. Hoje em dia, pessoal, quem que usa uma pena para escrever? Talvez a gente poderia, né, atualizar essa questão falando sobre a caneta ou o lápis, por exemplo, né? Porque hoje em dia não é comum que as pessoas usem penas. Mas ele fala aqui, e olha só o que ele fala. Certos médiuns preferem a pena, mas esta só é conveniente àqueles que são formados e escrevem calmamente. Então, gente, a pena, né, no caso, na época, era muito mais utilizada por médiuns que conseguiam escrever de forma calma, de forma pacífica. Só que temos que lembrar, e aí ele fala aqui, é o quê? Tem os que escrevem com tal velocidade que o uso da pena seria quase impossível. Gente, Chico Xavier era um exemplo disso. Chico Xavier, às vezes, escrevia muito rápido, tinha uma
uma mediunidade para psicografia maravilhosa, né? Então a pena talvez não seria viável para ele. Mas estamos nos tempos atuais, né, pessoal? Não é mais comum usar a pena, mas ele citou aqui, então eu acho legal a gente, né, conversar sobre isso. E aí, pra gente finalizar o episódio de hoje, ele fala aqui, ó. O desejo de todo aspirante a médium é naturalmente poder se relacionar com espíritos de pessoas que eles são caras, ou seja, de pessoas que a gente, né, que já partiram e que nós temos aí uma afinidade, que nós temos um carinho, que nós gostaríamos de, né, nos comunicar. É um dos maiores, né, desejos do médium. E ele fala aqui, ó, mas ele deve moderar sua impaciência, porque a comunicação com um determinado espírito oferece muitas dificuldades materiais que a tornam impossível para o iniciante. Então, gente, um médium iniciante dificilmente vai conseguir ter uma comunicação já direta com um ente querido, com uma pessoa que ele gosta, um amigo, né, alguém que partiu, porque ele precisa desenvolver mais a mediunidade. Então, ele fala aqui, ó, para que um espírito possa se comunicar, é necessário que haja entre ele e o médium relações fluídicas que não se estabelecem imediatamente. Então, gente, é uma questão de tempo. Às vezes tem coisas que é só o tempo mesmo. Nós temos que ter paciência, tá? E dedicação, né? Estudando, se esforçando, dando o nosso melhor para poder conseguir desenvolver isso da melhor maneira possível, de uma forma natural, tranquila, sabe? Sem aquela autocobrança excessiva, porque essa autocobrança pode também gerar medo, preocupação, ansiedade, e isso, quem que gosta disso? Os obsessores, pessoal. Então, temos que ficar atento em relação a isso, tá? Eu mesmo vou dar um exemplo agora. Quando eu comecei na mediunidade, gente, né, desenvolver a minha mediunidade, o primeiro espírito que eu tive contato foi o meu anjo da guarda. E não foi um mentor, né, não foi um espírito, o espírito, ou uma pessoa que me era, né, que eu tinha saudade, que eu conhecia no plano espiritual. Enfim, não, gente, foi o meu anjo da guarda. E dessa de comunicação, eu fui desenvolvendo, melhorando, refinando, até que hoje em dia eu converso muito com o meu mentor, que é um espírito que eu tenho uma grande afinidade, né? Mas não foi do dia pra noite, a gente levou mais de um ano para isso acontecer. Então, a gente tem que ter ciência disso, para que a gente não fique com essa autocobrança excessiva ou achando que todo espírito que fala com a gente é tal espírito, porque aí a gente pode ser enganado por obsessores, tá? Lembre-se disso. Muitos obsessores podem fingir ser quem vocês gostariam que fosse só para poder zoar com a cara de vocês. Os espíritos zombeteiros fazem muito isso, tá? E aí passar mensagens completamente errôneas, tá bom? Então cuidado em relação a isso. Bom, hoje ficamos por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Semana que vem a gente continua nesse capítulo, tá? Tchau!